Vamos então, pessoal, dar início à aula de hoje. Nós vamos conversar então sobre estruturas lógicas, tá? É o seguinte, como é que a gente vai trabalhar o assunto estruturas lógicas? A gente vai estudar a teoria de estruturas lógicas para depois ir resolver exercícios? Não. Ao contrário dos outros assuntos, que normalmente faz sentido você começar vendo teoria e depois ir ver exercícios, esse assunto aqui não precisa de teoria. Você tem que realmente ir direto para os exercícios. Por quê? Porque na prática a teoria está nos próprios exercícios. O importante aqui é você aprender a identificar cada tipo de questão e aprender a resolver cada tipo de questão. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos conhecer vários tipos de exercícios. E aí são os tipos mais cobrados, os mais frequentes, não que só existam eles, mas eles são os mais presentes em prova. Nós vamos conhecer cada um desses tipos e o importante para você é sempre ficar atento a essas duas coisas. Olha, quando eu olhar o enunciado da questão, eu preciso ser capaz de olhar aquele enunciado e identificar elementos que me permitam dizer, olha, essa questão ela é do tipo verdades e mentiras. Ou essa questão aqui é uma questão de associações lógicas. Então, essa é a primeira tarefa sua, é olhar para o enunciado e identificar o tipo de exercício. Isso aí é metade do trabalho, porque depois que você identificou o tipo, você vai praticar comigo como resolver cada um desses tipos e aí vai ficar muito fácil o seu trabalho lá no dia da sua prova. Você vai olhar o enunciado do seu exercício lá na prova, vai ver, olha, isso aqui é uma questão de associações lógicas. Eu já sei qual era a receitinha de bolo, qual era o formato de resolução que a gente utilizava nas questões de associações lógicas. Então eu vou utilizar aqui e vou matar meu exercício. É assim que a gente vai trabalhar. Então é por isso que eu não vou ficar aqui fazendo grandes explicações teóricas, nem faz muito sentido. Ao longo dos anos eu venho trabalhando com os alunos, volta e meia tem aluno que pergunta, poxa professor, não vai ter uma aula teórica antes, não? E eu sempre falo, olha, esse assunto aqui em particular, eu não vejo sentido na gente trabalhar teoria antes. Vem para os exercícios comigo, você vai ver que você vai conseguir compreender sim. Olha aqui na tela então, vamos dar início e já vamos começar com o nosso primeiro exercício. Tá vendo aqui em cima? Aqui em cima eu vou colocar o tipo de exercício. Na sua prova não vai estar assim. Então aqui, na verdade, como a gente está estudando ainda, eu estou dando uma colher de chá para você, dizendo aqui, olha, isso aqui é uma questão de verdades e mentiras. Eu quero que você comece a identificar, tá? A partir desses exercícios aqui, identificar comigo características que mostram, olha, realmente é um exercício de verdades e mentiras, que tipo de estratégia de resolução eu posso utilizar. Vamos fazer essa aqui juntos? Olha na tela então. A questão fala para a gente que um filósofo encontra-se na frente de um juiz que o sentenciou à morte, mas no último momento o juiz lhe concede uma oportunidade de sair livre. Assim são colocados dois cálices na sua frente. Em um existe um líquido com um veneno poderoso, insípido, inodoro e transparente, e em outro água pura. A seguir são destacados dois guardas que se colocam atrás dos cálices. Um só diz a verdade e o outro só diz a mentira, e o outro a mentira. E o filósofo não sabe qual é qual. Ele tem o direito de fazer apenas uma pergunta para um dos guardas. Ao final da inquirição, ele deve beber o líquido do cálice escolhido. Qual a pergunta fazer a um dos guardas e adivinhar o cálice que não contém veneno? Perceba o seguinte, a característica principal desse tipo de exercício. Veja que nós temos uma pessoa que só diz a verdade, outra pessoa que só diz a mentira e a gente não sabe qual é qual. Essa é a característica principal. Você bate o olho e você percebe, olha, aqui eu tenho verdades e mentiras. Eu tenho alguém que fala a verdade, alguém que mente. Podem ser mais pessoas, tá? Alguém que fala a verdade, alguém que mente, e eu não sei quem fala a verdade e não sei quem mente. Como você pode resolver um exercício como esse? Perceba que você vai precisar fazer uma pergunta
você não sabe qual guarda fala a verdade e qual guarda mente, você não sabe em qual copo tem água, qual copo tem veneno, mas você tem que fazer uma pergunta que te permita identificar qual é o copo que tem água, qual é o copo que tem veneno. Em linhas gerais, como é que você resolve uma situação como essa? Você precisa fazer uma pergunta que passe pelos dois guardas. Uma pergunta que ela tenha essa característica, ela passe pelas duas pessoas. Por quê? Porque se a pergunta passar pelas duas pessoas, você sabe que alguém vai falar a verdade e aí a outra pessoa vai mentir, vai falar o oposto daquilo. Então você sabe que vai chegar para você uma mentira. Pode acontecer o contrário, da primeira pessoa mentir, aí a outra que fala a verdade, ela vai repetir o que a pessoa mentiu e vai chegar uma mentira para você também. Então, quando você faz uma pergunta que passa pelas duas pessoas, você tem uma segurança do que está chegando para você. Você sabe que está chegando uma mentira. Uma fala a verdade e a outra mente. Quando a pergunta passa pelos dois, ela de alguma forma vai chegar para você a versão mentirosa da resposta. Vamos entender isso melhor? Vem aqui na tela. Imagina comigo o seguinte. Eu tenho aqui um cálice, tá? Vou desenhar desse jeito aqui mesmo, e aqui eu tenho outro. Um tem água, o outro tem veneno. Eu não sei qual é qual. E aí eu tenho os dois guardas. Vamos colocar um deles aqui, vamos colocar o outro guarda aqui. Eu não sei qual guarda mente, qual guarda fala a verdade, mas aqui, para a gente conseguir resolver, eu vou imaginar que esse guarda aqui fala a verdade e esse guarda aqui fala mentira. E aí eu vou pensar na pergunta que eu posso fazer, tá? Que pergunta, então, que eu posso fazer aqui para esses guardas para eu conseguir resolver meu exercício? De novo, primeira coisa que a gente vai fazer é olhar rapidamente aqui, para a gente não ter que ficar testando o tempo todo todas as opções de resposta, você já vai buscar uma pergunta que tem aquela característica que eu disse. Passe pelas duas pessoas. Uma resposta que passe pelas duas pessoas. Vem aqui na tela. Olha essa pergunta. Se você faz uma pergunta como essa aqui da alternativa D, ó, qual cálice contém água? Essa pergunta está passando pelos dois guardas? Não. Essa pergunta está passando por apenas um. Você está perguntando diretamente para uma pessoa, só vai vir para você a opinião dela, verdadeira ou mentirosa. Então essa aqui não serve. Olha essa pergunta. Qual cálice não contém veneno? Essa pergunta está passando pelos dois guardas? Também não, está passando só por um. Você está perguntando diretamente para a pessoa. Agora, olha essa primeira. Se tu fosse o outro guarda, qual cálice tu dirias que tem água? Isso aqui é coisa de gaúcho, né? Veja aqui, ó, Rio Grande do Sul, aqui o nosso concurso. Se tu fosse o outro guarda, qual cálice tu dirias que tem água? Perceba a característica dessa pergunta. Essa aqui é uma pergunta que passa pelos dois guardas. Quando você se dirige a um dos guardas perguntando o que o outro diria, ele vai ter que pensar no que o outro diria, se o outro fala a verdade ou se o outro mente. Ele vai ter que responder também de acordo com o que ele faz, se ele mente ou se ele fala a verdade. De certa forma, a pergunta está passando pelos dois. Vamos avaliar isso? Vem na tela aqui comigo. Imagina que eu fiz a pergunta para esse carinha aqui. Eu fiz a pergunta para ele, ó. Fiz essa pergunta da letra A, né? Nós estamos trabalhando a pergunta da letra A. Se tu fosse outro guarda, qual cálice tu dirias que tem água? Bom, aí esse sujeito aqui, ó, esse sujeito ele vai pensar o seguinte, ele vai pensar, o que esse cara aqui diria? Se esse cara aqui fosse perguntado, ele é um mentiroso, esse cara aqui é um mentiroso. Então ele diria que tem água em qual copo? Nesse daqui, que é o copo que tem o veneno. Então ele diria isso, que o copo que tem água, na verdade, é esse copo de baixo, que é o do veneno. Essa pessoa aqui, ela fala a verdade. Como ela fala a verdade, ela vai reproduzir exatamente o que a outra pessoa diria. Então, o que essa pessoa vai te dar como resposta? Vai te dar esse cálice aqui. Vai dizer, olha, nesse cálice aqui de baixo, ó, é o cálice que eu diria que tem água. Essa seria a resposta, tá? Essa seria a resposta aqui da pergunta. Então, você percebe que ao perguntar para o primeiro guarda,
ele vai te apontar, na verdade, no lugar do cálice que contém água, ele vai te apontar, na verdade, o cálice que tem veneno. E aí você sabe que o outro é o que tem água. Perceba o seguinte, e se eu perguntasse para o guarda que mente? Como é que seria se eu tivesse perguntado para o guarda que mente? Se eu tivesse mandado a pergunta para esse cara, ele ia pensar o seguinte, qual a primeira coisa que ele ia pensar? Se a pergunta foi feita para mim, eu vou pensar, se eu fosse esse outro guarda aqui, eu diria que qual cálice tem água? Eu diria, como esse cara que fala a verdade, ele diria que esse cálice aqui tem água, porque ele fala a verdade. Só que eu sou mentiroso. Se eu sou mentiroso, eu vou dar a resposta correta? Claro que não. Eu vou dizer que esse cálice aqui é que tem água. Então perceba que ao perguntar para o mentiroso, qual foi o cálice que ele te apontou? O mesmo, ele te apontou o que tem veneno. Então observe o seguinte, ao fazer essa pergunta da alternativa A, independentemente de você ter perguntado para o guarda que fala a verdade ou para o guarda que mente, eles sempre vão te apontar o mesmo cálice, o cálice que tem o veneno. E aí você percebe, olha, então é só eu beber a água do outro cálice, que é o que tem água, que eu estou tranquilo, né? Você sabe, ao fazer uma pergunta que passa pelos dois guardas, você vê que a resposta vai ser sempre a mesma, independentemente de você ter perguntado para o que fala a verdade ou para o que mente, tá bom? Então o gabarito dessa questão era a alternativa A. Só vem aqui na tela ainda, veja as outras opções de resposta. Olha a alternativa B. Se tu fosse filósofo, qual cálice tu escolheria? Essa pergunta passa pelos dois guardas? Não passa. Se ela não passa, eu não preciso nem prestar atenção nela, não preciso nem testar. Olha a próxima pergunta. A próxima diz, a alternativa é, que nós ainda não olhamos, se tu fosse o outro guarda, tu tomarias veneno? Então veja o seguinte, se tu fosse o outro guarda, tu tomarias veneno? Essa é uma pergunta que passa pelos dois? Passa. Vamos até testar ela para você ver como que ela ficaria. Mas perceba que essa é uma pergunta que não vai te permitir descobrir qual cálice tem água. Ela pode até te ajudar a descobrir qual guarda fala mentira, qual guarda que diz a verdade. Mas ela não vai te permitir descobrir o que você quer, que é, afinal de contas, qual cálice tem água. Você só tem uma pergunta para fazer, não te interessa saber quem fala a verdade ou quem mente. Você quer saber qual cálice tem água e qual que tem veneno. Mas vem na tela, vamos trabalhar essa opção aqui só para a gente exercitar mesmo exercitar um pouquinho as nossas verdades e mentiras. Imagina, você fez essa pergunta, se tu fosse o outro guarda, tu tomarias veneno? Se você perguntar para esse cara aqui, que fala a verdade, se ele fosse o outro cara, ele tomaria veneno? Claro que não. Ele é uma pessoa normal, é uma pessoa que não quer morrer, então ele diria, não, eu não tomaria veneno, porque eu falo a verdade. Agora, se você perguntar para esse cara aqui se ele tomaria veneno, ele diria o quê? Ele diria que sim, porque ele é mentiroso, tá? Então perceba que essa pergunta da letra E te permite descobrir quem mente e quem fala a verdade, mas não te permite descobrir qual cálice que tem água, qual cálice tem veneno, tudo bem? Por isso a alternativa E não serve para a gente. A única que serve mesmo é a alternativa da letra A. Tá? Então, pessoal, não é uma questão trivial mesmo, não, mas é uma questão que te permite pegar esse primeiro princípio das verdades e mentiras. Quando eu quero descobrir uma coisa, eu não sei quem diz a verdade e quem mente, eu tenho que fazer uma pergunta que passa pelas duas pessoas, porque sempre vai chegar para mim a resposta do mesmo jeito. Pelo menos, eu consigo interpretar a resposta que chega para mim. Tá? Foi o que nós fizemos na letra A. Vale a pena depois você ver essa questão de novo, acho que vale a pena você colocar depois no inicinho da resolução e assistir de novo essa questão aqui, porque é uma coisa diferente mesmo que merece aí a sua atenção. Mas vamos prosseguir porque eu quero te mostrar outros tipos de questão sobre verdades e mentiras que são bastante cobradas em prova. Olha aqui na tela, veja comigo esse exemplo aqui. Aqui eu vou colocar um exemplo bem simples para você começar a entender um princípio que vai te ajudar a acertar muitos exercícios. Aqui a gente faz o seguinte. Imagina que você tenha essas três falas aqui.
O João diz que será aprovado no concurso, a Maria diz que o concurso será muito disputado e o José diz que nenhum de nós será aprovado no concurso. Beleza, você tem essas três informações. Sabendo que apenas uma delas é verdadeira, o que a gente pode concluir? Então aqui eu tenho três falas, eu sei que apenas uma é verdadeira, ou seja, eu tenho uma informação verdadeira e duas informações falsas. Eu quero saber o que eu posso concluir. Perceba, esse aqui é um modelinho bem comum de verdades e mentiras. Você tem três frases, você sabe que uma é verdadeira, as outras duas então são falsas, só que você não sabe o que é verdade e o que é mentira. Não foi dito para você quem dessas pessoas aqui é a que fala a verdade, quais são os outros que mentem. O que você vai fazer para chegar em alguma conclusão aqui? Esse modelinho é muito presente em prova, só que ele tem uma solução bem fácil. Qual que é a solução? Você vai olhar para as três informações e você vai buscar uma contradição. Você vai buscar um par de informações que sejam contraditórios entre si. O que é um par de informações contraditórios? É um par de informações que, se uma informação for verdadeira, a outra tem que ser mentira. Se essa daqui for verdadeira, essa daqui tem que ser mentira. Você vai ver que ao encontrar uma contradição, você mata o exercício. Você talvez não saiba ainda agora, mas acredite em mim. Se você encontrar a contradição, você mata o seu exercício e você vai perceber comigo agora. Vem na tela. Olha só. Olha as três informações que nós temos aqui. Temos três informações. Aí, eu vou procurar duas informações contraditórias. Observa o que o João falou e observa o que o José falou. O João disse que ele será aprovado no concurso. O José falou que ninguém vai ser aprovado no concurso, nenhum deles será aprovado no concurso. Você consegue ver que essas duas informações são contraditórias entre si? Suponha que é verdade que o João vai ser aprovado no concurso. Se isso for verdade, a frase do José é mentira. Nenhum de nós será aprovado? Como assim? O João vai ser. Então essa frase aqui do José seria falsa. Por outro lado, e se o que o José disse for a verdade? Se o que o José falou for verdade, que ninguém será aprovado, então a frase do João vai ser falsa, de que ele será aprovado no concurso. Então perceba o seguinte, você identificou aqui um par de informações contraditórias. Você vê que a informação do José e a informação do João se contradizem. Por que isso é tão importante nas questões de verdades e mentiras? Porque quando eu tenho um par de informações contraditórias, eu tenho certeza que naquele par eu tenho uma informação verdadeira e uma informação falsa. Eu não sei qual é a verdadeira e qual é a falsa, mas eu sei que certamente uma é verdadeira e a outra é falsa. Então olha aqui na tela comigo. Eu sei que dessas duas informações, do João e do José, eu sei que aqui eu tenho uma informação que é verdadeira e eu tenho uma informação que é falsa. Eu não sei qual, mas eu sei que tem uma verdadeira e tem uma falsa. Pensa comigo, ao todo eu tinha isso aqui, ó. Eu tinha uma informação verdadeira e duas falsas. Eu já sei que uma das informações verdadeiras e uma das informações falsas já estão no par que eu separei. O que sobra? Sobra uma informação falsa. Qual é essa aqui que sobrou? A que sobrou foi essa daqui da Maria. Então, a frase da Maria é uma frase falsa. A Maria disse que o concurso será muito disputado. Se eu sei que isso aqui é falso, o que eu posso concluir? Eu posso concluir que o concurso não será muito disputado. Eu posso concluir a alternativa D. Se o que a Maria falou é falso, eu posso concluir que o concurso não será muito disputado. Percebeu a lógica da resolução? Você viu que era uma questão de verdades e mentiras. Por quê? Porque você sabe que algumas informações são verdadeiras, algumas são falsas, mas você não sabe qual é qual. Percebeu, então, que é verdades e mentiras. Qual a sua estratégia de resolução? Encontrar informações contraditórias. Se você encontrou um par de informações contraditórias, você sabe que naquele par tem uma informação verdadeira e tem uma informação falsa.
E aí você sabe que a informação que sobrou, nesse caso era a informação da Maria, tem que ser aquela outra informação falsa, porque eu tinha ao todo uma verdadeira e duas